Evangelho de João, capítulo 2. Antes da gente entrar no texto, eu havia conversado na quarta-feira com quem esteve aqui no culto e hoje pela manhã, que nós temos percebido, sobretudo nesse momento de eleição, em que muitos temas foram debatidos nas redes sociais, e um dado importante a gente percebeu, que os cristãos, mesmo sabendo que algumas questões, qual a posição da igreja, que deve ser a posição do cristão em determinados temas, apesar de saber, não tem uma opinião bem construída à luz da palavra de Deus. Então a gente fala aqui de aborto, a gente fala de homossexualismo e outros temas mais. E o que a gente percebeu é que a gente precisa sim voltar nesses temas para estar esclarecendo. Porque se a gente simplesmente ficar só na informação de que a igreja é contra e que nós somos contra, é muito pouco para a gente se manter firme nessas verdades, nessas posições. Porque se a gente não souber exatamente por que a igreja é contra, e isso é à luz da palavra de Deus, a gente precisa saber o que a palavra de Deus diz, a gente não vai ter uma posição bem construída para que quando vir essas ideologias que agora estão sendo lançadas dentro das casas, nas igrejas, a gente, se não tiver essas bases bem sólidas e bem construídas à luz da palavra de Deus, a gente pode balançar, pode ter dúvidas, e às vezes pode até se deixar levar, porque no meio dessas discussões há muitos sofismas. O que é sofismas? São verdades, entre aspas, muito bem defendidas, muito bem construídas, que a gente olha assim, acha até que tem sentido, que é uma coisa lógica e muito bem elaborada, mas por trás daquilo tem uma mentira, algo que vai contra a palavra de Deus. Mas a gente precisa ter esses temas muito bem elaborados dentro do nosso coração e da nossa mente. Então eu estaria fazendo hoje à noite, como eu falei, uma pregação sobre o aborto à luz da palavra de Deus, O que a gente entende, por que a igreja é contra? Claro que a gente sabe que o mandamento é não matar, mas vai muito além disso. Mas, ao chegar em casa hoje, fiz o culto da manhã, fui em casa correndo para vir dar aula de casados para sempre, e Deus falou para mim, você não vai fazer essa pregação hoje, Ele me deu outra palavra. Então, vai ficar para quarta-feira essa pregação, e eu tenho que obedecer a Deus. Deus me deu uma palavra para trazer, e é essa palavra, então, que a gente vai estar pregando hoje à noite. João, capítulo 2, versículo de 1 a 11, diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor Deus, que a tua palavra opere em nossos corações a plenitude do teu propósito, e que a minha vida, Senhor, esteja nas tuas mãos como vaso.
Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Para que a gente entenda, né, a festa de casamento naquela época, ela durava de 3 dias a 1 semana. Parece que tudo lá era muito longo, né? Quando era enterro, também era para lá de 3 dias, né? Ficavam chorando o morto, os familiares na casa da pessoa, e passava de 3 dias. E festa de casamento era a mesma coisa. Era de 3 dias a 1 semana as festas de casamento. E a hospitalidade era um dever sagrado daquele que estava dando a festa. Então, ele não podia, né, você faltar vinho numa festa era algo vergonhoso, era algo que não podia acontecer. Agora imagina numa festa de 3 dias para lá, né, você manter tudo funcionando e tendo tudo do bom e do melhor. E nessa festa estava prestes a acontecer uma vergonha, né, para aqueles que estavam oferecendo essa festa de bodas. E provavelmente Jesus, que foi convidado com os seus discípulos, ele não tinha ainda, quer dizer, a sua presença naquele casamento não foi algo impactante ainda, porque ele sequer tinha feito um milagre ainda. A gente lembra que depois, na continuação do ministério dele, aonde ele chegava, as multidões iam atrás dele. Era difícil você chegar perto de Jesus, porque aonde ele estivesse, a multidão o seguia. Mas aqui não, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Então, o texto, em momento nenhum, ele relata algum impacto, né, maior por causa da presença de Jesus na festa. E a gente trazendo isso para a nossa vida, a gente vê que quando está tudo bem na nossa vida, a presença de Jesus não tem a mesma notoriedade de quando a gente está passando por algum problema. A gente é de Jesus, a gente é cristão, mas a presença de Jesus parece que não é algo assim tão impactante na nossa vida, no nosso dia a dia, quando está tudo bem. Se nós estamos passando uma treva, a gente fica com pensamento em Deus o tempo todo, e a gente clama e a gente ora, e todo momento a gente está trabalhando e está ali com o pensamento em Deus, orando, pedindo a Deus, mas quando tudo está bem, a gente é absorvido pela correria do nosso dia a dia, pelos nossos afazeres, e a presença do Senhor em nossa vida não é algo tão notório, tão determinante, como no momento que a gente está passando alguma dificuldade. Então, essa questão, né, esse dado, né, importante dessas bodas, é algo que fala muito da nossa vida também. Reconhecemos a presença dele em nossa vida, mas não damos a ele a atenção que ele, por ser o Senhor da nossa vida, merece. Nós enaltecemos, glorificamos a Deus, nós reconhecemos a grandeza de Deus quando nós precisamos urgentemente da ação de Deus em nossa vida. Mas, quando está tudo bem, a gente sabe que é de Deus, caminha com Deus, mas a gente muitas vezes não dá ênfase à presença de Jesus, que a gente deveria dar, porque, enfim, a presença de Deus em nossa vida é o que temos de mais importante. Deus, ele precisa estar num trono no nosso coração e ele a todo momento ser exaltado, glorificado com o que somos, com o que fazemos, com os nossos pensamentos, sentimentos e com tudo que a gente faz. Mas a verdade é que quando está tudo bem, a gente tende a não dar essa notoriedade a Jesus, não colocar Jesus no lugar que é devido na nossa vida e no nosso coração. Na verdade, se aqueles noivos soubessem quem eles tinham convidado, certamente naquela festa Jesus teria um lugar de destaque, teria um reconhecimento maior diante de todos os convidados. De certa forma, nem sempre o cristão que coloca Jesus na festa da sua vida o coloca numa posição de destaque, né?
A nossa vida, com certeza, a gente coloca Jesus, mas a pergunta é, ele está num trono na nossa vida, num trono no nosso coração? Né? Nós, a todo tempo, submetemos a nossa vida, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou caminhando, mas há um rei que está regendo tudo que eu estou fazendo aqui. E a todo tempo eu tenho que glorificá-lo e reconhecer o seu senhorio na minha vida. Isso não é algo que naturalmente a gente vai fazendo durante o dia. Jesus fica como alguém que a gente sabe que está na festa da nossa vida, mas talvez ele seja mais um convidado entre tantas outras coisas, né, que estão na festa da nossa vida durante o dia. E a nossa natureza humana, ela naturalmente nos leva a fazer isso. Nós damos a ênfase, né, à presença de Jesus nos momentos em que nós somos espirituais, que estamos no culto, que estamos em nosso momento de oração em nossa casa, mas no decorrer do nosso dia, essa ênfase, essa notoriedade da presença de Jesus, essa honra que é devido a Deus, ela fica um pouco esquecida. E Jesus talvez ele fique no mesmo patamar de tudo aquilo que está fazendo parte da festa da nossa vida. Versículo 3 e 4, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ao olhar o texto, a gente fala, que grosseria, hein? Poxa vida, olha como é que ele respondeu à mãe dele, que temos nós em comum, mulher? Né? Parece que logo Jesus dá uma resposta dessa, francamente, né? Mas a gente precisa entender que o termo mulher não tem nada de depreciativo, pelo contrário, era uma forma honrosa de se dirigir. Né? A palavra mulher, quer dizer, hoje se você chega para alguém, o que é mulher? Mas naquela época não, quando se falava mulher era uma forma, né, carinhosa, uma forma digna de se dirigir a uma mulher. E quando ele diz, o que eu tenho eu contigo, não é um fora, era uma maneira na época de mostrar um desacordo com aquilo que estava sendo pedido, e nada mais do que isso. Era uma maneira dócil, delicada, de você manifestar um desacordo com aquilo que estava sendo pedido. Então, quando Jesus diz, o que temos nós em comum, ou seja, aquilo que tu pedes não está em comum com aquilo que eu devo fazer. E nada mais, não há nada de áspero aqui, de grosseiro da parte de Jesus, nada disso. A gente tem que entender isso à luz da linguagem daquela época. Mas eu confesso que esse texto me assustou. No primeiro contato, eu falei, então eu posso também dar uns... Quando eu estiver no azeite também, quer dizer, no azeite não, na carne, posso dar também. Jesus deu, mas na verdade não é isso. A gente precisa fazer essa leitura à luz da linguagem da época, né? Jesus não queria desagradar sua mãe de maneira nenhuma, mas ele estava na plena obediência ao Pai, e ele sabia que não tinha chegado o momento dele se revelar ao povo. Por isso ele disse, olha, ainda não chegou a minha hora. Não estava no momento da sua revelação pública. Aquele milagre já ia expor Jesus, né, a todo aquele público, e a vida, né, pública dele automaticamente iria iniciar. Então ele disse à mulher, olha, o que temos em comum, ou seja, não é minha hora ainda. Não é a hora de eu fazer isso. E interessante que Maria, o que ela faz depois que Jesus disse isso? Ela vai e faz assim, olha, façam tudo o que ele mandar. A gente pensa assim, será que ela é surda? Ele acabou de dizer que não é a hora dele? E como é que ela faz uma coisa dessa? Queridos, nos parece até uma rebeldia da parte de Maria, né? Mas, na verdade, ela sabia que a intercessão dela por aquela família, ela conhecia o coração de Jesus como ninguém, ela era mãe dele. E ela sabia que a um pedido, a uma intercessão, Jesus não iria ficar indiferente. Ela conhecia o coração do filho. E ela sabia que Jesus responderia, mesmo não sendo a hora dele, ele responderia ao pedido dela. Ela sabia que a sua intercessão moveria o coração de Jesus, pois ela conhecia o coração de Jesus como ninguém. Ela era mãe dele, conviveu com ele desde pequenininho.
toda a intercessão que a gente faz a Deus, toda a oração intercessória, quando a gente ora por alguém, ela tem que partir da confiança no coração de Jesus. Porque imagina isso, às vezes a gente fala, olha, eu vou interceder por essa pessoa porque eu quero que essa pessoa seja abençoada. Gente, será que Jesus não quer mais do que a gente? Será que o amor de Jesus por aquela pessoa é menor do que o nosso? E às vezes a gente ora intercedendo por alguém como se fosse uma tarefa de convencer a Jesus a abençoar aquela vida. Se o meu amor tão imperfeito, tão pecador e mesquinho foi capaz de sentir compaixão daquela pessoa a ponto de eu interceder a Deus por ela, que dirá o coração de Deus? Então a gente precisa entender que a nossa oração intercessória, ela parte da confiança no amor de Jesus por nós. Nós não estamos orando a alguém que precisa ser convencido pela nossa oração, mas nós estamos orando a alguém que tem um amor incondicional por nós e que deseja abençoar. E a gente precisa orar ou interceder, reconhecer o grande amor de Cristo pela pessoa que nós estamos orando. Ter a mesma confiança que Maria, que mesmo com a resposta de Jesus, ela foi aos serviçais e disse, façam tudo o que ele mandar. Ela sabia que ele ia atender, porque ela sabia que o amor de Jesus é incondicional e não é indiferente. E essa tem que ser a nossa confiança na nossa oração intercessória. A resposta da nossa oração, ela não vem pela nossa bondade ou pela importância que a gente tenha, seja quem a gente for na igreja, mas ela vem pela graça de Deus, movido pelo amor incondicional de Deus por nós. E muitas vezes a gente ora sem confiar no coração de Jesus. A gente ora com aquele sentimento de que eu quero muito que essa pessoa alcance essa graça, mas eu vou orar e vão ver no que dá. A gente esquece que a gente está orando diante de um Deus que tem um amor incondicional. E se eu sou capaz de amar aquela pessoa, interceder por ela, Jesus tem um amor muito maior do que o meu. E se não acontece da forma que eu intercedi e pedi, algo melhor vai acontecer de uma outra forma, mas Jesus não vai deixar de estender a mão sobre quem oramos. A questão é que muitas vezes nós oramos com o olho fechado e o outro aberto. Um está fechado, voltado para Deus, e o outro está aberto para olhar em volta o que está acontecendo. Será que Jesus está fazendo o que eu pedi? Mas será que o que eu pedi é verdadeiramente a bênção que a pessoa precisa? Será que o que eu pedi a Jesus vai vir no tempo que eu quero que venha? Eu não tenho dúvida, irmãos, de que toda a intercessão Jesus ouve e Ele cuida. Não tenho dúvida disso. Eu não ponho em dúvida a minha oração de intercessão porque eu não vi a resposta aos olhos humanos. Não ponho, porque se o meu coração foi movido a orar por aquela pessoa, porque antes mesmo de eu orar, Jesus já tinha me levado a fazer isso. Porque Ele ama muito mais do que eu. Ele é capaz de amar com amor incondicional infinitamente maior do que o meu. Então não há dúvida de que a nossa oração, porque nós oramos a um Deus que ama profundamente e que está desejoso de abençoar vidas. Mas, como eu sempre digo, a oração é como aquele homem que planta. Ele sai pelo campo plantando, e depois, cansado, esgotado, ele olha para aquela terra vazia e fala, puxa, trabalhei tanto e não estou vendo nada. Mas lá no subsolo a semente está brotando. A oração é assim, a gente ora, olha e não vê nada acontecendo, mas Deus está agindo onde a gente não vê. Mas Deus está abençoando e ouvindo a nossa oração. Mas a nossa confiança tem que estar no coração de Jesus. Porque a resposta das nossas orações é sempre graça de Deus na nossa vida, favor imerecido sobre a nossa vida e sobre a vida de quem intercedemos. Não há nada que nos recomende ou que possamos apresentar a Deus para que Ele se torne devedor para atender as nossas orações, nada. Tudo que vem de Deus para nós vem por graça, favor imerecido.
E como nós vimos aqui Maria, o que ela disse? Ela intercedeu por aquele casal, por aquela festa, mas ela pede uma coisa aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Toda oração intercessória pressupõe obediência a Deus. A gente, quando faz uma oração de intercessão pela nossa vida, por uma causa nossa ou pela causa de algum irmão, a oração está colocando Deus naquele problema. A nossa oração intercessória está colocando Deus naquela questão. A oração intercessória está colocando Deus naquela batalha. E se nós botamos Deus na batalha, nós temos que estar disposto a se submeter a Ele. Eu não posso orar, interceder pela vida de qualquer pessoa, pela minha mesmo, se eu não estou disposto a me submeter àquele que eu chamei para entrar no problema que eu estou vivendo, porque Jesus, ele entra para reinar. Aí, aquele ponto que a gente sempre tem trazido à igreja, eu não oro a Deus para que Ele faça a minha vontade diante de um problema, mas eu oro a Deus para me submeter à vontade dEle para aquele problema. E a igreja muitas vezes anda na contramão dessa obediência. Há uma pessoa precisando de oração, a gente ora: Senhor, faça isso e isso por essa pessoa. Então, Jesus está ali para servir ao que eu mandei ele fazer. Mas o que Maria fez aqui? Façam tudo o que ele disser. Não importa o que ele vai dizer, faça o que ele disser. Então, quando eu orar por uma pessoa, eu vou dizer: Senhor, faça a tua vontade na vida dela. Que pode ser que o que Jesus vai fazer não tem nada a ver com o que o meu coração está mandando pedir. Mas nós temos que confiar que Ele é o Senhor, e Ele entra para reinar, não para se submeter à nossa vontade. Mas a gente acaba fazendo isso sempre. A gente chega: olha, eu preciso disso, Senhor. E a gente ora já dizendo o que Deus tem que fazer, ou dizendo o que Ele tem que nos dar, mas Ele não está nos servindo, nós é que servimos a Ele. E eu não estou chamando alguém para me servir, mas estou chamando aquele que reina sobre todas as coisas. Então, se eu chamo um rei para a minha vida ou para algo que eu estou vivendo, eu tenho que me submeter a quem eu estou chamando, porque Ele é rei. E é isso que Maria fez aqui. Ela disse: olha, fazei tudo o que Ele mandar. Então, se eu oro a Deus entregando a minha vida ou a de alguém, eu tenho que estar disposto a fazer tudo o que Deus mandar. Eu tenho que estar disposto a aceitar o senhorio de Deus sobre aquele problema. Muitas vezes a gente já tem a resposta prontinha, a solução prontinha para o que a gente está vivendo. E a gente intercede a Deus, Deus toma por outro caminho, e você fica: meu Deus, mas eu orei, olha o que aconteceu. Aconteceu a vontade de Deus, meu irmão. A sua vontade, você estava conduzindo segundo a sua vontade, você botou Deus ali, Ele vai fazer a vontade dEle, não é a sua. E às vezes é completamente diferente do que a gente tinha como a melhor solução. Mas Deus, a intercessão traz Deus para aquilo que estamos vivendo. Dá plena liberdade a Deus de agir, e Ele age soberanamente, não submissamente, mas Deus, Ele age soberanamente porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Versículos 6 e 7. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham um pote com água, e encheram até a borda. Maria mandou que os serviçais fizessem o que ele mandasse. Imagina isso. A festa, acabou o vinho, precisa de vinho, aí eles vão a Jesus e Jesus manda encher o pote de água. Pô, peraí, é vinho que está faltando, o que eu quero? Água. Né? O normal seria voltar lá: olha, minha senhora, a senhora mandou fazer tudo o que ele mandasse, mas completamente absurdo o que ele pediu. A gente está precisando de vinho, ele mandou encher os potes de água. Nos parece algo totalmente sem propósito, totalmente estranho, né? E a grande verdade, irmãos, é que quando a gente intercede, quando a gente ora a Deus, às vezes a resposta que Deus dá nos parece insuficiente, e às vezes nos parece até estranha a resposta da oração, porque a gente ora: puxa,
Deus podia ter feito aquilo que eu estava imaginando, que teria sido maravilhoso, e eu orei, e parece que o que Deus fez não vai resolver. Ou parece que o que Deus fez é insuficiente. Mas, amados irmãos, assim como aquela água resolveu o problema daquela festa, assim também aquela pequena coisa, às vezes, que Deus manda a gente fazer, ou que Ele manifesta, creia, vai levar à vitória, vai levar à solução. Porque muitas vezes, irmãos, a gente ora no meio de uma batalha, e a gente só ora para que a batalha acabe. Então a solução para o meu deserto, para a minha batalha, é o fim dela. Mas para Deus não, porque há um propósito para nós passarmos por aquilo. Então Deus vai responder a nossa oração, nos dando aquilo que é necessário para aquele momento, para que a gente passe por aquele deserto, até que se cumpra o propósito. Mas ninguém ora no deserto dizendo: Senhor, permaneça o deserto na minha vida, segundo a tua vontade, me dá o necessário para hoje. Quem ora assim? A gente ora para o deserto sair da nossa vida e ir embora. A gente quer a solução para ontem, para agora, e acabou. Ninguém quer ficar dentro de um deserto. Então, às vezes, a resposta de Deus, ela nos parece insuficiente, nos parece estranha, porque a resposta ela não vem para resolver o problema, mas ela vem para nos dar o que é necessário para aquele deserto que a gente está vivendo, ele possa cumprir o propósito que Deus destinou para a nossa vida. E a gente tem que entender, irmãos, que não há outra forma de crescermos espiritualmente, não há outra forma de mantermos um relacionamento próximo de Deus, se a nossa vida não tiver momentos de disciplina de Deus, desertos, provações. Temos que admitir que é o momento da nossa vida espiritual em que mais nós crescemos. É quando Deus nos coloca à prova. Mas dificilmente a gente ora para esperar a resposta de Deus durante a prova. A gente ora para que acabe hoje, imediatamente. Se eu estou com uma enfermidade, Senhor, cura. Aí você vai olhar no dia seguinte, pô, mas não curou. Não curou? Que resposta Deus deu? Ah, não, mas o tratamento ele melhorou de ontem para hoje, houve uma evolução. Não, mas não foi isso que eu pedi a Deus, eu quero é a cura. E Deus está agindo ali, mas não serviu, porque não foi a cura. Mas Deus ele está dando o que é próprio para aquele momento, segundo o propósito de Deus. Talvez aqueles homens, né, esperassem que Maria, ao procurá-lo, lhe dissesse: encham, né? E no momento que enchesse, ou que Jesus ali já fizesse aparecer tonéis de vinhos na frente deles, mas ele manda buscar água, encher de água. Quantas vezes, irmãos, a resposta de Deus nos frustra? Quantas vezes esses homens poderiam simplesmente nem ter enchido os tonéis? Falar: me desculpa, mas não é isso que a gente está precisando. Ninguém aqui está precisando de água. A gente está precisando é de vinho. E você falar para quem está tomando vinho que a partir de agora vai servir água, você vai arrumar um problema muito sério. Né? Imagina, quem já bebeu sabe, né? Eu, às vezes, ia na casa da minha família, na família do meu pai, e eles tomam bastante cerveja, né? E eu lá no meio, o que eu fazia? Estão tomando cerveja, pegava uma garrafa d'água e copo e oferecendo. Só de brincadeira, quase que eu apanhava, né? Porque, aí alguém brincava: não, eu não posso, acho que misturar que faz mal, e por aí vai. Imagina, né? O que é que eles poderiam pensar? Olha, o senhor me desculpa, eu não vou nem ter o trabalho de encher isso de água, que é um absurdo, está todo mundo bebendo vinho, você vai querer oferecer água. E quantas vezes a gente faz isso com Jesus? A gente fala: Jesus, eu te pedi a solução, não pedi isso. Eu pedi a solução e tu podes resolver agora se tu quiseres. Mas a gente fala se tu quiseres e não aceita o querer de Deus. A gente quer que Deus aceite o nosso querer. Então esses homens, né, mesmo, né, diante de um pedido tão absurdo de Jesus, eles foram lá e fizeram a vontade de Jesus. No versículo 8, então lhes disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. E assim eles fizeram. Jesus manda encher a água e manda levar vinho. Parece algo contraditório, né? Fala assim: olha, enche os tonéis de água, e agora ele chega, leva um pouco desse vinho.
Amados irmãos, às vezes a gente acha que ainda está carregando a água e Jesus já transformou em vinho. Creia nisso. Né? Às vezes a gente ora e fala, pô, ainda estou carregando a mesma coisa, e você já está carregando vinho e não sabe. Jesus já está transformando. E você, por não ter a capacidade, porque a nossa humanidade é limitada, nosso olhar é limitado, o nosso conhecimento é limitado, e a gente acha que a gente está carregando aquele pote de água nas costas e que Jesus não fez nada, e você vai se deparar lá na frente, que aquele pote tão pesado já é vinho, vinho novo e do melhor vinho, segundo disse aqui na palavra de Deus. Muitas vezes a gente precisa crer e ter coragem de colocar em prática o que Deus manifesta como resposta para nós. Nós precisamos ter coragem para aceitar a vontade de Deus. Existem batalhas na nossa vida que vão além da nossa capacidade humana. Muitas batalhas vão além da nossa capacidade humana. A gente se sente fraco diante delas, a gente se assusta por ver a impossibilidade humana de vencê-las, mas Deus nos sustenta nela a cada dia e não deixa que a gente perca. Mas a gente dificilmente vê a mão de Deus dessa forma, a gente só vê na vitória. A gente só vê na vitória. A gente quer ver o vinho para acreditar que Deus está agindo. Enquanto a gente não vê o vinho, para nós é tudo água, Deus não fez nada. E às vezes você está carregando o vinho achando que está carregando água, Deus já está cuidando, Deus já está fazendo o melhor na sua vida. Aos olhos humanos, eles poderiam achar que estavam se expondo até ao ridículo, né? Falar, como é que eu vou levar isso aqui para o mestre de cerimônia? Vou levar água, o cara vai jogar isso na minha cara. Para que eu quero isso? É o vinho que está acabando. Houve uma coragem muito grande ali, eles não se preocuparam com nada disso, mas eles foram obedientes àquilo que Jesus mandou fazer. Foram obedientes. E a gente muitas vezes, no momento de batalha, a gente está mais preocupado com a opinião humana do que com a vontade de Deus. Mais preocupado às vezes com a opinião humana do que com a vontade de Deus. Versículos 9 e 10. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Ou seja, o que faziam naquelas festas? As festas duravam de 3 a 1 semana, como eu falei. Imagina você ficar servindo, acho que o melhor vinho nessas festas. Não tem como. Então, o que eles faziam? Enquanto estava todo mundo sóbrio, eles serviam o melhor vinho, aquele vinho de boa qualidade. Quando viu que o pessoal estava embriagado, o embriagado já não tem ciência de mais nada, já não consegue discernir mais nada, aí começavam a empurrar um vinho de pior qualidade. E quando aquele mestre de cerimônia provou aquilo, ele falou, estranho, estão servindo o melhor vinho agora, depois que todos já beberam? Normalmente é o contrário. Então, o melhor vinho que podiam oferecer, Jesus ofereceu um melhor ainda. Percebam isso. Aquele homem, aquele noivo que estava celebrando a bodas, ele trouxe o melhor vinho que tinha para o início da cerimônia, como era de costume. Mas o vinho que Jesus fez era muito melhor do que o melhor vinho daquela festa. Aqueles serviçais achavam que estavam levando água, mas estavam levando vinho, e o melhor vinho daquela festa. Muitas vezes oramos e revemos a nossa luta e não vemos nada transformado substancialmente. Mas Deus já transformou e, apesar de no presente nada ter mudado, os rumos já foram traçados. Entenda isso. Muitas vezes a gente ora a Deus pedindo, colocando uma situação na mão de Deus. E não necessariamente Deus vai mudar a situação naquele momento, mas Ele vai mudar os desdobramentos e o rumo daquela situação.
Talvez o que esteja acontecendo na sua vida agora ia levar a uma dificuldade, a um momento muito difícil lá na frente. Você orou, Deus não mudou necessariamente o que você está vivendo, mas Ele vai mudar o desdobramento de forma que, ao invés de te levar a uma situação pior, vai te levar à vitória. Ao invés de te levar a uma situação pior, vai levar à vitória. Porque quando você intercede, coloca na mão de Deus, você submete ao propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele é bom para nós. Deus não tem propósito ruim para a vida de ninguém. O propósito de Deus é para abençoar a nossa vida. E aí, muitas vezes, aquilo que parece que precisa de uma resposta simples, na mão de Deus nos parece complexo. Porque nós somos muito simplistas. Se está doendo, para de doer. Se está doente, cura. Se brigou, faz as pazes. E tudo para a gente é muito simples, porque Deus é poderoso, por que não? Basta Deus, uma palavra de Deus e tudo muda. Mas Deus, ele vai agir lá no íntimo, lá no âmago do problema e vai construir uma solução que é definitiva e plena. Deus, ele não trabalha com fachada, Ele não faz de qualquer jeito, Ele vai mudar tudo o que for preciso para te abençoar verdadeiramente. Então Deus não é Deus imediatista, não é Deus simplista, o que faz de qualquer jeito. Deus, ele transforma verdadeiramente. Versículo 11, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e seus discípulos creram nele. Ora, se eram discípulos, como é que só creram agora? Percebam isso. Como pode ser discípulo, ter largado tudo para seguir a Cristo e não criam nele? Foram crer, e a palavra está dizendo que através desse milagre os próprios discípulos creram nele. Meus amados, não duvidem disso. Eu creio, irmãos, que muitos seguem a Cristo, mas não creem verdadeiramente no Cristo. E isso é plenamente possível, porque as expectativas nos levam a seguir as pessoas, e às vezes não necessariamente é a fé. Muitos seguem a Cristo por expectativas pessoais, daquilo que podem alcançar através da fé, porque a própria igreja é culpada disso. Quando ela anuncia, pare de sofrer, quando ela divulga o antes e o depois, olha, eu era pobre, vim para a casa de Deus, agora tenho uma empresa, tenho 3 carros. Quando você começa a dizer essas coisas, você começa a criar expectativas nas pessoas em torno do nome de Jesus, e as pessoas às vezes seguem por expectativas e não por crer verdadeiramente em Cristo. Esses homens, eu creio que o chamado de Cristo foi irresistível para eles. E a gente vê na história dos discípulos com Jesus que eles eram meio confusos, porque eles seguiam a Cristo. Eu creio que Jesus, ao olhar para uma pessoa e chamar, era irresistível o chamado dele. O chamado de Deus era irresistível. Deus, ele olhava no fundo do coração da pessoa, onde ninguém consegue olhar. E ele chamava, vem, e não tinha como não ir. Mas a história dos discípulos mostra que eles se viam confusos às vezes, porque eles seguiam a Cristo, mas não entendiam direito aquele mistério. E só depois, em Pentecostes, que eles têm a revelação plena de tudo aquilo. E aqui a palavra diz que os próprios discípulos creram através do sinal de Jesus. E eu creio, irmãos, que esse milagre foi para os discípulos. Não tanto, para que iniciar uma vida pública de Jesus, mas primeiro para os discípulos que ele tinha chamado. Porque percebam que a palavra faz questão de trazer, de colocar em relevância esse acontecimento, que através desse milagre os seus discípulos creram nele. Tem muitos que seguem a Jesus, mas precisam crer verdadeiramente, permitir que a água se transforme em vinho em suas vidas. Isso só vem pela fé. Se não tivermos fé em Jesus Cristo, que ele pode transformar a nossa água em vinho, vamos continuar com água nas mãos, nos nossos potes. Porque o fato de seguir a Cristo, andar atrás dele, o fato de pertencer a uma denominação, a uma igreja, não transforma a água de ninguém em vinho. O que transforma a água em vinho é crer
crer em Jesus, crer que Ele pode fazer, e assim como Maria mandou, obedecer a tudo que Ele mandar. É isso que transforma a água em vinho. É isso que transforma a água em vinho. Porque a bênção, todos correm atrás de bênção, mas a bênção é decorrente do compromisso com Deus. A fé é decorrente de uma vida de santidade e obediência com Deus. Por isso que Maria, ela disse, a única coisa que Maria disse aos serviçais, façam tudo o que Ele mandar. Todo o milagre foi decorrente da obediência a Jesus Cristo. Maria fez isso, façam tudo o que Ele mandar. Então, amados irmãos, a nossa água vai se transformar em vinho quando nós fizermos tudo o que Jesus mandar a gente fazer. Vida de obediência e santidade a Deus. Há muitas áreas da nossa vida, irmãos, que nós precisamos pedir como Maria, né, e confiar no amor de Jesus para que Ele venha transformar a nossa água em vinho. Em nossa família, né, talvez estejamos nos satisfazendo com a água na nossa família. Talvez o vinho esteja acabando na nossa vida familiar, ou talvez na nossa vida familiar a gente está se contentando com água quando a gente pode beber o melhor vinho. Quem está fazendo aí o curso de Casados para Sempre, estamos na reta final, faltam 2 aulas. São mais de 10 lições mostrando o quanto faz diferença Deus estar num relacionamento. O quanto faz diferença uma família rendida a Deus. Aonde faz diferença um casal que submete a sua vida verdadeiramente a Cristo, o seu casamento a Cristo, a sua família a Cristo. Vinho, o melhor vinho que Jesus quer que a gente beba na nossa vida familiar. Que a gente não se contente em ficar bebendo água ou vendo o vinho acabar e achar que está bom assim. Não vou ficar com sede, acabou o vinho, mas tem água. Mas Jesus quer nos dar o melhor vinho. Jesus quer que a gente tenha o melhor da nossa vida familiar. E não é uma conquista por uma decisão humana, ou porque não eu fui um culto, uma palavra maravilhosa, o meu coração ficou emocionado e eu vou ser diferente dentro da minha casa de hoje em diante. Não é assim que a transformação é feita, não é assim que a água é transformada em vinho, mas a água é transformada em vinho por uma rendição a Cristo, uma rendição verdadeira a Cristo. Façam tudo o que Ele disser, essa é a palavra, façam tudo o que Ele disser. A nossa vida cristã também, muitas vezes o cristão se acomoda, vê o vinho na sua vida cristã, acabando, e fica bebendo água, satisfeito com isso. Aquela vida cristã que não é traduzida num aperfeiçoamento diário, numa santificação crescente da vida, mas que está num estágio, bom, já tenho minha carteira de membro, estou indo aos cultos, não mato ninguém, não roubo, né? Então está tudo bem, fazendo a continha aí, eu peco aqui, faço aquilo, mas fazendo a conta eu estou bem, eu estou numa média boa e já dá para o gasto. E a gente se contenta em beber água na nossa vida cristã, quando a gente deveria estar bebendo o melhor vinho. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Você nunca vai chegar e falar, olha, alcancei a plenitude de Deus na minha vida e eu não tenho mais nada para buscar, agora é cruzar os braços e viver. Nunca, porque Deus é infinito. E quanto mais você buscar, mais você vai encontrar. É uma fonte inesgotável. Como a gente canta, é manancial. E é um manancial que nunca seca. Quanto mais, por isso que os teólogos, né, quando estudam, eles falam, quanto mais a gente estuda, mais descobre que sabe menos de Deus. Porque Deus nem cabe na nossa dimensão humana, no nosso entendimento, mas Ele se revela à medida que a gente busca. Então, que a gente não fique bebendo água, mas que a gente busque o melhor vinho para a nossa vida espiritual. A fonte, irmãos, está aqui. A palavra de Deus, fonte do melhor vinho para a gente beber. Ela vai nos purificar, nos santificar e nos levar a fazer tudo o que Ele disser, como Maria disse àqueles serviçais. Importante que o milagre aconteceu através dos serviçais.
não foi do dono da festa, não foi daqueles bem conceituados que foram convidados, mas foi através dos serviçais. Sabe quem recebe o melhor vinho? Quem é um agente transformador da água em vinho? Aqueles que se colocam diante de Deus como serviçais. Quer abençoar a vida de alguém, quer fazer o ide do Senhor, quer evangelizar, seja um serviçal diante de Deus. Faça tudo o que Ele disser para você fazer. No nosso relacionamento conjugal, falei da vida familiar, mas especificamente o relacionamento conjugal. Talvez o vinho, que a gente ache tão gostoso, talvez esteja muito aquém do vinho que Deus quer dar para a gente beber na nossa vida conjugal. A vida conjugal hoje, pela correria do dia a dia, pelo nosso pouco tempo, ela tende a se acomodar com o que a gente tem. Se não estamos brigando, está tudo bem. Como vai o casamento? Está ótimo, a gente não briga, a gente não tem desentendimento, está tudo bem, estamos em paz. Mas, amados irmãos, a gente precisa ter essa avaliação no nosso coração, porque todo o relacionamento íntimo, ele vai levar a conflito, sim. Porque no relacionamento íntimo eu mostro verdadeiramente quem eu sou, assim como a minha esposa mostra verdadeiramente quem ela é, e quando nos mostramos como somos, e isso só é possível num relacionamento íntimo, profundo, vai haver conflito, porque não somos iguais, temos bagagem de vida diferente, temos uma construção cultural e até cristã diferente, experiências totalmente diferentes que vão se conflitar. Isso não é termômetro para se avaliar vida conjugal. O que avalia a vida conjugal não é se há conflito. Conflito aqui, entenda, não é pegar um pedaço de pau e bater um no outro. Conflito que eu estou falando é divergência. Cristão não parte para agressão, seja verbal ou seja física. Isso não é de Deus, não é coisa para cristão fazer. Mas o desentendimento, ele existe sim, porque eu estou 10 anos casado e nunca briguei, porque o relacionamento é superficial. Se for íntimo e profundo, as diferenças vão aparecer. O que faz a diferença do cristão para o não cristão é como a gente lida com isso. É como a gente lida. Se a gente lida com respeito, colocando Deus no meio dessas divergências, para Ele dizer o que é certo ou o que é errado, aí sim, essas diferenças vão abençoar o nosso casamento. Porque elas vão nos levar a um denominador comum que vai ser o melhor para ele e vai ser o melhor para ela. Mas às vezes, se está tudo bem, não tem discussão, então está ótimo assim. Deixa eu beber minha aguinha, está muito bom. Não quero beber vinho não, porque o vinho para eu beber vinho eu vou ter que me doar mais, vou ter que dedicar mais o meu tempo, vou ter que renunciar a muita coisa, vou ter que ter a humildade de me deixar moldar, transformar por Deus e deixar que no relacionamento eu abra mão, às vezes, dos meus conceitos muito bem construídos, da minha opinião, para que Deus possa abençoar com a vontade dEle. Então, amados irmãos, que a gente tenha coragem de rejeitar a água dos relacionamentos conjugais e deixar que Deus ofereça o melhor vinho para nós. E por fim, a nossa vida profissional. Talvez estejamos acomodados com o gostinho daquele vinho de menor qualidade na nossa vida profissional. Quantas vezes a gente se acomoda na vida profissional e às vezes o vinho até acabou, passamos por uma situação de desemprego e a gente às vezes fica acomodado. Que a gente não tire Deus da nossa vida secular. Que você não ache que Deus é aquele que tem a ver com a sua vida espiritual, familiar, mas a minha vida profissional, isso é secular, não tem nada a ver. Deus é o Senhor de toda a sua vida. O vinho novo, o vinho da melhor qualidade é para a sua vida familiar, sua vida cristã e sua vida secular também. Nós não temos que ter medo de ousar na nossa vida secular, porque Deus é conosco.
Então, que a gente não tenha um sentimento de acomodação ou conformismo com a nossa vida, mas que a gente busque progredir na nossa vida profissional, porque a gente está diante de um Deus que nos abençoa. Às vezes Deus tem o melhor vinho para nos dar, mas a gente está acomodado naquela zona de conforto, e a zona de conforto é algo que parece que nos protege. Para que sair daqui se eu estou sobrevivendo muito bem na minha zona de conforto? Para que usar? E às vezes a gente tem a oportunidade de tomar o melhor vinho e a gente se contenta com a água. A nossa parte, a nossa busca, a nossa construção, né, de uma melhoria de vida é uma coisa que agrada a Deus. Porque quando fazemos isso, nós estamos abrindo a oportunidade para Deus nos abençoar. Deus às vezes tem uma porta para você, Deus às vezes tem uma possibilidade, mas a gente não finca o pé de onde a gente está, a gente se acomoda, está dando para viver, está bom. E às vezes vem o desafio e a gente corre. Eu lembro que na minha vida, né, como nas empresas, como contador, eu sempre fui desafiado, né? E eu sempre tremi de medo diante de todos os desafios, porque eu sempre achava isso está além do que eu posso fazer. Mas eu nunca disse não. Eu caía dentro, orava, caía dentro. E depois, no começo, é terrível, aquela rotina, aquelas coisas que você tem que fazer, que você nunca fez, e você anota aquilo tudo na agenda, tu não dorme, fica relembrando o que você tem que fazer no outro dia, mas o que você vai percebendo? Aquilo vai entrando na tua mente, no teu sangue, você começa a fazer aquilo naturalmente, e você vai ver que não tem mistério nenhum naquilo. Nós criamos os nossos próprios monstros, porque a gente não coloca Deus na nossa vida secular. E Deus, Ele não só nos abençoa aqui, como nos abençoa onde nós estivermos. Que a gente não bloqueie o que Deus quer fazer, o bom vinho que Deus está falando, olha, leva essa água aí, que eu vou transformar em vinho, e você fica agarrado naquela água com medo de carregar. E Deus quer transformar em vinho. E a gente precisa acreditar no Deus que a gente serve. Deus quer abençoar todas. Claro, você não vai fazer, olha, o pastor pregou, vou pedir demissão amanhã, porque Deus vai me dar um lugar maravilhoso. Não é assim. Tudo é orando, vendo o mover de Deus, vendo a direção que Deus vai dando e as oportunidades que Deus vai dando na sua vida. Eu lembro que toda empresa é assim, tem a Rádio Corredor. Duvido que alguém tenha trabalhado numa que não tenha Rádio Corredor. Que eu trabalhei tinha Rádio Corredor. Então, era só ter um probleminha na empresa que a Rádio Corredor já anunciava uma demissão em massa. E o barco está estacionando aí. Mandasse-o embora, a Rádio Corredor já dizia que um monte depois. E era aquele terrorismo, as pessoas iam desesperadas para casa, trabalhavam de olho arregalado, olhando. Se o chefe chamasse um, já arregalava o olho todo mundo. E o cara que foi chamado, então, coitado, ele já ia quase que desabando para a sala do chefe. E às vezes vinham para mim e falavam, a gente vai ser demitido, como é que vai fazer? Eu falei, olha só, a fonte é Deus, não é a empresa. Você está confundindo um canal com aquele que é a fonte de toda a bênção. Ora, se Deus está usando essa empresa para abençoar a tua vida e ela quebrar ou te mandar embora, Deus só vai pegar outra empresa e vai continuar abençoando a tua vida, porque a origem da tua bênção não é a empresa, mas é Deus. E a gente confunde o abençoador com o instrumento da bênção. A gente faz isso o tempo todo. Confundimos homens com Deus às vezes. Se Deus usa alguém para abençoar a tua vida, a gente acha, não, ele me abençoou, não, Deus te abençoou, ele foi usado. E a gente faz isso o tempo todo. Que a gente não tenha medo. Cristão não pode ter medo. Nosso Deus não descuida da nossa vida. Nós temos o melhor vinho para beber em todas as áreas da nossa vida. Se você está bebendo água ainda, carrega a sua talha, carrega o seu pote diante do Senhor, porque Ele vai transformar em vinho. Amém, igreja? Vamos orar. Deus me deu essa palavra agora à tarde, Ele sabe por que fez isso, né? Mudou meus planos, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E eu fico muito feliz quando Deus faz isso, porque eu me vejo diminuído para que Ele cresça. Porque eu tenho muito medo da palavra estar vindo de mim, da minha vontade e não de Deus. E quando Deus me dá assim de uma forma tão clara, eu venho tão feliz para pregar, e eu creio que essa palavra vai abençoar a sua vida. Amém?
Deus amado, nós te agradecemos por esse momento na tua presença. E nós, Senhor, queremos entregar o nosso pote de água nas tuas mãos, Senhor, crendo que tu és aquele que transforma no melhor vinho. Senhor, nas áreas da nossa vida em que o vinho está acabando ou ainda estamos com água, nós colocamos agora diante de ti. E como Maria ordenou, nós vamos fazer tudo o que o Senhor disser. Esse é o caminho para ver a água transformar no melhor vinho. Fazer tudo o que tu disser. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes e santos na tua presença. Nos ajuda, Senhor, a te colocar no trono do nosso coração para que tu reines em todas as coisas. Cuida de nós, Senhor, todos os dias. Nos livra de todos os perigos e nos guarda de todo o mal. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nossas vidas, sobre nossa família e sobre a igreja, agora e para todo sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.